Falar sobre a crise na Líbia, o professor Daniel Chagas, que é pesquisador do Laboratório Tempo Presente da Universidade Federal do Rio de Janeiro, está em nosso estúdio. Olá, professor, muito obrigado pela sua presença. Boa tarde. Boa tarde. Nós vimos no pronunciamento de Muammar Gaddafi que ele bateu insistentemente na tecla de culpar as grandes potências, especialmente os Estados Unidos, por essa onda de protestos na Líbia. Parece ser esse o caminho adotado por ele? A estratégia do anti-imperialismo que o Muammar Gaddafi coloca é parte, inclusive, da sua doutrina ideológica que guia o Estado líbio sob sua tutela. A gente viu nesses protestos que tem um problema de legitimidade grave dentro do Estado líbio. Bandeiras pré-década de 60, da época que a Líbia era uma monarquia, são hasteadas e colocando que a gente tem uma divisão muito clara dentro do que se deseja para o futuro do país. Mas essa é uma retórica envelhecida, porque a questão de 40 anos no governo, a prerrogativa de se manter há 40 anos no governo e os seus problemas sociais, seus problemas políticos serem resultado de uma influência estrangeira que não parece muito visível nesse momento, é uma estratégia, uma artimanha do Gaddafi, não parece ser um dado real. Vou fazer uma meia-culpa e uma correção. Daniel Chaves. Isso, não tem problema. Perdão. Muammar Gaddafi misturou também, Daniel, grandes potências, essa influência, com religião, dizendo que o chamou de Emirado Islâmico. Essa é a intenção dele? É um discurso mais para confundir, para ganhar tempo? A Líbia é muito claramente o limite do que se chama de Maghreb. Ela não está exatamente dentro do Oriente Médio, que é árabe, enquanto o Maghreb tem uma identidade própria muito constituída. A Trípoli está no Maghreb, enquanto, se a gente for observar naquele mapinha que a gente exibiu antes, Benghazi está muito mais próximo do Egito, que é eminentemente árabe. Então, esse argumento do Gaddafi em dizer que vai surgir um emirado ainda não parece muito palpável e parece muito claro que, nesse sentido, ele está tentando afastar o seu legado republicano. Ele é o líder, o prócer de um processo revolucionário da década de 60 que transformou o Líbano em uma república que era anti-imperialista, nacionalista e ideológica, contrastando com essa monarquia, com esse possível retorno da monarquia que teve espelhado até mesmo em bandeiras, como a gente viu. Aquela bandeirinha com o sol nascente, enfim, com um crescente islâmico, que é totalmente diferente da proposição do islamismo, dessa república anti-imperialista magrebina que o Gaddafi lidera desde Trípoli. Professor, comparando essa situação da Líbia com a situação do Egito, no Egito, o ditador Hosni Mubarak, ali, me parece que ele quis ganhar tempo realmente, deixou as manifestações ganharem as ruas, o povo tomar realmente as ruas das cidades, enfim, e foi tentando se calçar com promessas pequenas, reformas constitucionais, para ganhar tempo. Muammar Gaddafi, na opinião do senhor, vai adotar essa mesma estratégia ou não? Será mais difícil tirá-lo do poder? Parece que a estratégia do Gaddafi hoje para lidar com esses protestos é a estratégia da bala. Ele chegou a sobrevoar as principais cidades do país atirando de um caça contra a população, o que de fato caracteriza um genocídio, de fato caracteriza uma situação bastante delicada do ponto de vista dos direitos humanos. Quer dizer, a gente já tem alguém indefeso sem e de caça, e de caça. A gente já desceu da questão das liberdades individuais e da luta pela democracia. Aqui a gente está tratando de uma questão de respeito ao ser humano, as questões mais básicas dos direitos humanos e do cidadão. Então, nesse sentido, já ficou claro que Gaddafi, com a declaração de hoje e com esse sobrevoo de caças, colocou a questão num pé de guerra e não num pé de transição. Diferentemente de Mubarak, que ganhou tempo de fato e muito diferentemente do que a gente imaginaria, acabou saindo do poder. Gaddafi não parece querer sair do poder. Se acabar a era Gaddafi, depois de 41 anos no poder, ele sair do país, qual será o futuro da Líbia? É muito difícil saber hoje se a gente vai ter uma transição dentro da Líbia, tendo em vista que são 40 anos e uma proibição, evidentemente, daí decorrente de partidos políticos, etc. O que parece claro com todas essas revoltas, se a gente tentar já olhar com 1 ou 2 meses agora, com um pouquinho mais de frieza, se é que dá para falar disso nesse momento, é que essas transformações políticas, não sei se necessariamente vão constituir novos regimes, mas vão deixar uma herança, uma inspiração para as próximas décadas de como vai se modelar o mundo árabe e como vai se modelar esse norte da África. Aqui a gente está tendo uma transformação da forma de pensar e da forma de entender democracia e regime político. E há diferenças entre as populações das cidades. Tem um mapa nosso, olha aí, a Líbia, e aí tem Benghazi e Trípoli, a capital Trípoli e Benghazi, que já estaria tomada pelos opositores. Para essas pessoas que moram lá e que estão sendo hoje vítimas de opressão do governo, qual é a saída? Pode ocorrer o que aconteceu na Tunísia, muita gente fugindo de Ben Ali foi para a Itália? O que acontece num cenário de guerra civil, imediatamente, é uma preocupação dessas potências europeias pela proximidade, maior da Líbia com relação à Europa Ocidental, de você ter uma onda massiva de migração imediata.
Isso é uma preocupação iminente. E O além governo disso, italiano já alertou para isso, né? e além disso, a onda teria, numa previsão, de correr para a Argélia. Ela já esteve na Tunísia, no Egito, no Oriente Médio, e agora ela corre na direção da Argélia. Imediatamente o que a gente constata, para além desse conflito de agora, é que existe uma rivalidade histórica entre Benghazi e Trípoli. Benghazi está ligado ao mundo árabe. Existe, a gente não está vendo no mapa físico aqui, mas existe um verdadeiro deserto no meio da Líbia. Então, as próprias cadeias produtivas, as elites, a historicidade de cada local, a gente pode observar nesse mapa, veja só. As cadeias produtivas são bastante distintas. A gente tem aqui uma cadeia produtiva de Trípoli com refinarias, com preparo de óleo e de gás, de petróleo e de gás, e do outro lado, a gente tem uma estrutura produtiva muito própria que está organizada em torno dessa região de Benghazi, que são regiões bastante diferentes, até mesmo em termos de identidade. Benghazi está ligada ao mundo árabe, enquanto Trípoli está bastante ligada ao Maghreb. Quer dizer, influências culturais completamente distintas, né? Sim, não diria propriamente culturais, mas culturais fazendo com que a gente tenha dois polos de concentração de poder e de produção econômica que são bem diferentes. Então tem esse componente. Quando o filho do Mubarak, quando o filho do Gaddafi se referiu ao risco de uma guerra civil, ele se referia a isso, a uma polarização bastante clara entre duas áreas do país que têm características muito próprias, economias muito próprias e que têm uma disputa histórica pelo poder. Essa seria a confrontação que ele se refere. O risco de um emirado, eu acho que é um pouco exagero e parece também que ele está tentando empurrar uma banana para dentro dessa oposição, que não é exatamente a situação que eles estão propondo. O que está propondo é exatamente o fim dessa cleptocracia, de uma população pobre, de um regime político sem eleições, que não permite mesmo, não é que não dialogue, é que joga bala, que solta tiro em cima de quem se opõe. Esse é o problema hoje.